Tudo bem? É, Vamos dar início à nossa aula didática geral e o assunto abordado nessa aula é tendências progressistas, crítico social dos conteúdos. A minha equipe ficou encarregada, de explanar essa ideia dentro dessa abordar esse assunto. Eu me chamo Fábio, a minha equipe é formada pelo Augusto, o Emanuel, a Rebeca e o Calil. Tá? Eu vou dar mais ou menos um pouco uma explanação do que é o conteúdo, tá? Da tendência progressista, crítico social progressista. Tá? O conteúdo dessa tendência deve ser vivo e concreto na realidade social, se trabalha no sentido de eliminar a seletividade social e torná-la democrática. Se a escola é parte da sociedade, ela deve agir no sentido de transformar e não de reproduzir. E sendo assim, essa linha de pensamento vai usar a escola como ela é, mas garantindo a educação de qualidade para todos, a educação de qualidade para todos e a apropriação de conteúdos que tenham sentido nas vidas dos alunos, que devem estar preparados para o mundo adulto. Então, eu vou entrar agora na história da didática, tá? Como foi que ela se iniciou, o porquê que ela se iniciou e como foi que ela se iniciou, tá? Libânio, 1994, ele nos relata que antes do século XVII ou até o século XVII, a ideia que se tinha de didática era não tinha algo estruturado, não tinha algo concreto que se poderia dizer assim, não, vamos seguir esse padrão, vamos seguir é, essa, essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio, tá? E vamos seguir dessa maneira para mostrar nas escolas, para mostrar o que é a realidade que nós podemos enfrentar. Então, até o século XVII, não ficava concreto. Após o século XVII, apareceu um pensador, um filósofo, né, que hoje é chamado como o pai da didática. O nome dele é Comênio, né? E ele ficou conhecido de 1592 a 1670. Ele ficou conhecido como o pai da didática, né? Porque ele deu início, ele criou uma estrutura, né? Ele transformou uma estrutura e fez com que a didática ficasse conhecida. Após Comênio, Russell retomaria seus conceitos, os conceitos de Comênio, 1712, 1778. E a ideia que Russell pregava era que a educação que ajudaria a criança a se preparar para a vida adulta, né, dentro de uma estrutura que atendesse às necessidades reais. Defendia também uma ideia de ensino acelerado, um processo de aprendizagem, né, que universalização do ensino, que era um grande avanço na época. Outros pensadores, como Pestalozzi, o Pestalozzi ele trabalhava com observação e análise. Como seria isso, observação e análise? Ele procurava dar significado, ele mostrava com que as crianças construíssem, né, através do ensino e procurasse buscar seus próprios significados, né, e que eram avaliados por meio da linguagem. Comênio, Rossi e Pestalozzi influenciaram diversos pesquisadores e educadores da época. Um deles que se destacou e após a didática magma que Comênio criou, né, ficou muito conhecido, foi um francês chamado Herbart, no ano de 1766 a 1841, tá? E no pensamento dele, a estrutura que foi criada por ele, o processo de estrutura de aprendizagem foi criada por ele e se tornou um elo
entre o ensino e a aprendizagem. Então era essa introdução que eu tinha que passar para vocês. Eu espero que tenha ficado esclarecido, tá? E vamos dar continuidade na próxima aula. Boa noite a todos, eu sou o Antônio Augusto, acadêmico do 5º período do curso de licenciatura em Educação Física da Faculdade La Salle em Manaus. E dando continuidade à nossa aula dentro da tendência progressista, crítica social dos conteúdos, vou abordar mais um tópico, que é a relação do professor e aluno. Só lembrando que essa discussão está embasada. Eu estou utilizando o livro Democratização da Escola Pública, a Pedagogia Crítica Social dos Conteúdos, na relação do professor e o aluno. O professor deve se utilizar de métodos de trabalho, ou seja, de ensino, metodologias que ofereçam esses alunos a oportunidade de se reconhecer dentro desses conteúdos. Esse conteúdo deve ser vivo, deve ser concreto, deve ser trabalhado no sentido de eliminar a seletividade social, de torná-la mais democrática. O professor é um auxiliador desse aluno nos esforços da compreensão da realidade, ou seja, a prática social. O professor deve agir no sentido de transformar, ou seja, de transformar esse ensino e não de reproduzi-lo. O trabalho do professor se dá da relação entre a realidade do aluno, isto é, a prática vivida, é o conteúdo proposto pelo professor. A aula vai começar pela constatação da prática real, havendo em seguida a consciência dessa prática, no sentido de referi-la aos termos dos conceitos e conteúdos propostos pelo professor na forma de um confronto entre as experiências e a explicação, o confronto entre a experiência vivida pelo esse aluno e a explicação desse professor. Segundo o professor Lucchesi, vai se dar da ação e compreensão da compreensão a ação até chegar a uma síntese, até chegar a um resultado. O professor aplica todo o conteúdo, faz esse confronto, essa relação, o aluno faz essa compreensão e nada mais é que a unidade entre a teoria e a prática. O professor, dentro desse processo, ele é um motivador da aprendizagem, mas um motivador crítico e não um professor que vai deixar o seu aluno a mercê, vai deixar seu aluno aprender sozinho, como na pedagogia não diretiva. Nenhum motivador que vai estimular os alunos com recompensa e punições, como na tendência tecnicista. Ele será um motivador que vai orientar seus alunos a partir da troca cultural entre os ambos. O propósito dessa tendência é entender que o professor e seus alunos possuem bagagens diferentes e são de gerações diferentes. O que, por fim, se espera de um professor que se atente para as características dessa pedagogia crítica social dos conteúdos, que ele auxilie o seu aluno no esforço de compreensão da realidade, ou seja, a prática social, que possui formação diferente, o professor tem mais idade e cabe a ele fazer essa análise dos conteúdos e em confronto com a sua realidade social. O aluno, dentro desse processo, ele participa da busca pela verdade, ele não está excluído, porém ele não é deixado à própria sorte, ou seja, não é deixado à mercê. O seu aprendizado, o aluno se reconhece nesses conteúdos, de forma que ele possa ampliar o seu repertório, ou seja, a sua própria experiência. Olá, eu vou falar um pouco sobre o dever da escola, né? E assim, atualmente a escola ela não é mais apenas tradicional, né? Ela tem sua parte moderna também, que inclusive é essa que nós estamos fazendo, né? Mas vou focar um pouco na escola tradicional. O papel da escola. Ela não é, hoje em dia ela não tem um papel de simplesmente gerar ou formar trabalhadores, mas hoje em dia ela tem o papel de formar pensadores, né? Não é à toa que nós temos as aulas de sociologia, filosofia, né? E até mesmo numa faculdade dentro da educação física nós recebemos aulas de cultura religiosa e filosofia, né? Então nós podemos levar em conta que o papel atual da escola não é simplesmente formar nem educar, mas também orientar, né? Porque nós temos aí pessoas formadas, pessoas graduadas, até mesmo pós-graduadas, que mesmo recebendo a orientação correta da escola, elas preferiram levar um rumo diferente. Por exemplo, os engenheiros que aceitam propina
para reduzir gastos nas obras e assim gerando perigo, né, tanto para os trabalhadores como para eles mesmos. O risco de um empreendimento cair, por exemplo. Né? Então a função da escola é mais uma orientação atualmente. Sim, ela continua com a função de gerar conhecimento, de gerar o saber, mas a sua função principal na sociedade atual é orientar, dar orientação sobre política, sexo. Religião não entra porque, apesar de nós sabermos que existem muitas instituições com cunho religioso, a definição de escola pelo Estado, ou seja, o governo, é laica, né? Então ela não pode difundir nenhum tipo de religião, nem nada. Mas nós sabemos que por trás isso sempre acontece. Não publicamente, não explicitamente, mas sempre acontece, né? E então a função da escola atualmente seria essa questão da orientação, do aconselhamento, além da geração de conhecimento, ok?